Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin a 67.900, rejeitando o topo do nosso padrão de cunha ascendente. Será que já era? Não teremos alta? Ou estamos diante de apenas uma correção? O mercado não consegue confirmar o pivô de alta em 68.400, mas se mantém, sim, totalmente bullish e com indicações de alta. A gente tem uma semana extremamente movimentada e eu quero te mostrar nesse vídeo quais são as faixas interessantes para o Bitcoin, quais são as faixas que vão me dar o start para compras de diversas altcoins. Fica até o final, que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Antes, como de praxe, eu peço a você, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Eu vou juntar os pedidos de ontem com os pedidos de hoje e amanhã a gente vai fazer uma análise de dezenas de altcoins para você. Então, comentários estão abertos. Um lembrete, dia 31, conhecido como quarta-feira, a gente encerra a nossa oferta para a aquisição do Grupo Premium e Grupo do Desafio. 2 grupos fechados em que eu apresento de forma hiper detalhada tudo que eu faço. Todas as minhas compras, estratégias por trás dessas compras. Você tem acesso à minha carteira de investimento, você tem acesso a trades, estratégias por trás dos trades, acesso a todos os planos de ação de bull market, pós-halving, para plano semanal. Toda semana a gente tem um plano semanal e você tem acesso a diversas aulas para te dar base para surfar esse mercado. E tem suporte 1 para 1 comigo, obviamente. Tudo por pouco mais de R$1 por dia no plano anual e ainda mais barato no plano vitalício. Como faz para adquirir? Entra no nosso grupo geral, o link está na descrição do vídeo. Vai lá na última mensagem deste grupo, no @oficial no FX. Vai ter um @oficial no FX. Clica nesse arroba e um chat com o time vai ser aberto e a gente vai te passar todas as informações. Então participe do grupo geral, link está na descrição e através do grupo geral você consegue informações acerca dos nossos grupos fechados. O que está acontecendo com o Bitcoin? Eu falei acerca de uma cunha ascendente, a gente tinha uma cunha descendente, foi rompida para cima. E ao longo dos últimos dias, a gente viu uma formação de uma cunha ascendente. Este é um padrão que normalmente rompe para baixo. Padrões gráficos sempre são respeitados, principalmente em tempos gráficos maiores, diário, 3 dias, semanal. A gente tem um padrão aqui, inclusive no semanal, que é um padrão de cunha megafônica que rompe para cima, que traz as indicações de bandeira de alta. Sim, e aqui, no curtíssimo prazo, nós temos esta cunha ascendente, com uma rejeição deste topo. Padrão que normalmente rompe para baixo. E nós temos também aquilo que a gente sempre fala. Toda segunda-feira, você pode perceber que eu sempre faço questão de enfatizar um ponto em toda segunda-feira, que é gap de curto prazo. Um monte de gente, 2, 3 semanas atrás, falou que gap era algo que não deveria ser considerado, que gaps não funcionam, que gaps são para enganar quem não sabe absolutamente nada. Eu mostrei exatamente o percentual de fechamento dos gaps. A gente foi em cada um dos gaps. E mostrei também o período de fechamento desses gaps. Se você não assistiu, assista os vídeos de 2 semanas atrás. Engraçado é que agora um monte de gente está falando de gap. Ora! Estão falando de gap. Bom, eu fico feliz que você tenha aprendido algo e possa utilizar, mesmo que tenha tido um leve preconceito com um fundamento que tem base estatística. É sempre importante que outras pessoas aprendam, até mesmo criadores de conteúdo. E sim, os gaps são importantes. Se fechamentos de gap acontecem
na maioria das vezes, na grande e absoluta maioria, é algo que a gente tem que utilizar. Eu sempre gosto de lembrar que a gente tem que utilizar os gaps com confluência com outros indicadores, porque é isso que permite que a gente tenha uma avaliação completa. E a gente tem 3 gaps. Normalmente, os gaps de curto prazo são fechados. Primeiramente, em 72 horas é a maior porcentagem de fechamento de gap, passa dos 98%, eu mostrei detalhadamente. Depois desse período, esse percentual vai caindo. Mas, no macro, mesmo desconsiderando o tempo, a grande maioria dos gaps acabam por serem fechados. 100%? Obviamente que não. Não é 100% dos gaps. É a maioria dos gaps. E é muito difícil a gente ter 2 gaps. Nunca tivemos 2 gaps que deixaram de ser fechados. Imagine 3. Direto. Então, a gente tem aqui um gap, que é o gap que foi formado no dia 12 de julho, 12 e 14 de julho, é o maior gap que nós temos atualmente. Ele já se distanciou muito e é menos provável, não impossível, que ele seja fechado. Mas nós temos 2 outros gaps. Um gap que foi formado na quinta-feira passada e um gap que está praticamente sendo fechado, que foi formado ontem. Então a gente já está vendo um gap ser fechado dentro daquele prazo padrão de 72 horas. E temos o gap inferior. Então a gente tem uma pressão de baixa com ainda as maiores probabilidades justamente aqui em 65.700 dólares. Grave esta informação. 65.780 dólares na verdade, 65.750 dólares é onde a gente tem o gap mais importante do curtíssimo prazo, sem esquecer desse gap maior aqui. Maravilha! Se eu tenho um gap justamente nesta faixa, eu tenho que considerar que este seria o fundo do meu padrão de cunha ascendente. É totalmente plausível que a gente venha para este ponto e até possa buscar o fechamento do gap. Só que, se este é um padrão que normalmente, vou enfatizar mais uma vez, normalmente não é certeza. Normalmente ele rompe para baixo, eu tenho que olhar também para estes pontos aqui. Os pontos de suporte, os pontos em que a gente teve a formação da base de preço do gráfico diário. Base de preço no gráfico diário foi quando o RSI de 1 hora bateu em sobrevenda a primeira vez. Olha só, a gente atingiu aqui a sobrevenda numa hora e a gente teve uma base de preço formada. Ah, Luan, mas a gente vai atingir novamente. É válido? Eu já não considero tão válido. Por quê? Porque se a gente começa a atingir e perde, a gente começa a formar uma base de preço e inicia uma correção no semanal. Semanal corrigiu? Não. A gente teve pernada de alta, 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 alta. Pode começar uma correção esta semana, quem sabe na semana que vem. E a gente tem que base de preço semanal também é algo muito importante e traz uma grande oportunidade de compra. Base de preço, o que é essa base de preço que esse cara está falando? O mercado ele é formado numa tendência de alta de topo e fundo ascendente. Topo e fundo ascendente, topo e fundo ascendente. O fundo ascendente é uma base de preço. E a gente tem como identificar essa base de preço? No caso aqui, semanal, começa a corrigir. Vou mostrar aqui que fica até mais fácil. Semanal pode começar a corrigir, formar uma base de preço, para aí sim a gente ter um movimento de alta. Esse pode ser o respiro, já que a gente está numa rejeição justamente de uma resistência. Então a gente pode começar essa correção semanal e os pontos interessantes para a compra, que são na base de preço, ou seja, na formação dessa base de preço, vão ser atingidos quando o RSI
de 4 horas bater em sobrevenda. E o RSI de 4 horas começa a bater em sobrevenda justamente em 63.400 até, neste momento, até 58.300. Vamos marcar isso daqui. Então eu tenho aqui a marcação do RSI de 4 horas batendo em sobrevenda, base de preço semanal. A primeira vez que o RSI de 4 horas bate em sobrevenda, a gente tem esta ótima oportunidade para swing trades, para operações de um prazo mais longo. Então, semanal pode começar a correção aqui. E a gente também não pode esquecer de uma coisa. Eu não posso esquecer que deste topo até este fundo, eu só encostei em 38,2. Então, existe esta possibilidade? Ainda existe. Inclusive com ombro, cabeça e ombro. Inclusive com o teste na média de 200. Olha como começa a ter confluência. Isso aqui é um padrão que normalmente rompe para baixo. Se a gente tiver o rompimento para baixo, a gente vai ver o quê? Oportunidade em base de preço semanal, em área de retração de Fibonacci e em uma área que pode ser o teste da média de 200. E o que mais a gente tem? Lembra o que a gente tem? Opa! Fechamento de gap. Olha só como as coisas podem começar a se encontrar. Entenda o seguinte, o que eu estou te apresentando? Com base gráfica, uma confluência com vários indicadores que eu sempre uso e que eu sempre mostro aqui para você, que nos leva a considerar uma área de buy zone. Sim, porque muita gente está querendo comprar aqui. Só que se o mercado vier para cá, todo mundo vai entrar no desespero. E eu quero que você se lembre desta aula, em que a gente tem rompimento para baixo de um padrão, mas ombro, cabeça, ombro, isso aqui é indicação de reversão, ou seja, alta. A gente tem potencial base de preço, segundo indicador. A gente tem fechamento de gap em potencial, terceiro indicador. A gente tem área de Fibonacci, quarto indicador. E nós temos também a média de 200. Maravilha? 5 confluências que nos levam a considerar que entre 63.660 e 59.700 a gente tem uma faixa de buy zone, de acordo com o gráfico. Isso quer dizer que o mercado não poderá cair posteriormente? Claro que pode. Mas a gente está falando de probabilidade. Eu sempre gosto de trazer para você probabilidade. E aqui a gente tem as maiores probabilidades de um fundo ascendente para continuidade de alta. A gente teria um movimento, vamos colocar no diário, a gente teria um movimento que poderia nos levar justamente a essa correção e aí sim a uma movimentação para buscar áreas bem mais elevadas. Então, mais uma vez, quando o mercado eventualmente corrigir, muita gente vai falar, já era! As capas dos vídeos no YouTube ficarão vermelhas. E aí, neste ponto, se você começar a ver justamente estas áreas, é que você vai ter, opa, existe uma confluência, 5 indicadores, e obviamente eu poderia te trazer ainda mais indicadores, mas pelo menos 3 já te colocam a favor da probabilidade. 4, 5, 10 indicadores nos colocando como uma base, mostrando uma área de buy zone, isso aumenta aí muito a sua taxa de acerto, no final, grana no bolso! E que é isso que a gente quer. Luan, este cenário que você está mostrando, ele pode se confirmar e eu vou saber o que fazer. Maravilha! Vou comprar o quê? Eu, Luan, vou comprar algumas altcoins, alguns alfas, algumas gemas
E, obviamente, isso eu detalho para os meus integrantes do Grupo Prêmio e Grupo do Desafio. Mas é importante que você saiba que esta aqui pode ser uma área de sustentação para o Bitcoin. E aí, olhando o Bitcoin, você vai olhar posteriormente para altcoins. Aqui a gente vai ter muita opção de trade a favor da tendência, compras para longo prazo em ativos que tendem a o quê? Ter uma desvalorização momentânea, nos levando a áreas de buy zone. Então, o Total 3 segue bullish. Correções no Total 3 podem nos trazer mega oportunidades. O ombro, cabeça e o potencial ombro também do lado direito. Não entenda isso como algo ruim, e sim como algo oportuno. Para invalidar todo esse cenário, o que é necessário? Romper este padrão, que normalmente rompe para baixo, tem que romper para cima. Simples. É só isso que precisa. E o primeiro passo seria fechar um dia acima de 68.400. Lembra que eu falei do 68.400? Segue válido. Fechou acima de 68.400, a gente começa a flertar com essa resistência e abre espaço para rompimento deste padrão para cima, invalidando todo esse cenário de correção. Neste caso, você teria que aguardar uma nova correção. Mas saiba que aqui a gente tem oportunidade, porque a tendência é de alta e a gente está diante de um cenário ainda mais explosivo. Lembre-se sempre, se não é um vídeo indicando compra, muito menos venda. É apenas um vídeo educacional onde eu estou te mostrando com base no gráfico o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer e, é claro, estou te apresentando os alertas. Fique alerta. Mas sempre a gente vai trazer base, a gente vai trazer análise probabilística. Olha que palavra bonita. A gente sempre vai trazer tudo com base em algo real, não em vozes da cabeça. Faça sua própria análise e invista com total responsabilidade, pois no final você é o único responsável por investir o seu dinheiro. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like. Ajuda muito o canal a crescer. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.